foi bem legal, trouxemos Mandetta, Helena Calmon, né? E estamos retornando esse ano com um ciclo de palestras, né? Essa será a nossa primeira ciclo de palestras, né? Que é saúde e liberalismo, um assunto que não é popular, né? A gente falar hoje do SUS não é popular, mas de jeito nenhum, inclusive quando a gente pensa em modificar o modelo, mas a gente precisa sim ter essa atitude de tentar discutir o nosso modelo de saúde. Queria agradecer a presença de todos, a presença de Mayra Pinheiro aqui, a presidente do Sindicato do Ceará, e Fernando Machado também, que é do Rio Grande do Sul, né? Por livre e espontânea vontade, né? Agradecendo a vocês aqui. E vou pedir para a Léo fazer uma abertura, falando um pouco da OMB, depois a Aninha vai contar um pouquinho da história da gente, para iniciarmos o debate. A sequência será, eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde e outros sistemas no mundo, depois Fernando vai falar sobre a influência do sistema de saúde sobre a formação médica e finaliza com o Maia falando sobre o Sindicato Cidadão. Vamos ter os comentários aqui do nosso Dr. Gessé Brandão, é um prazer tê-lo aqui, né, do Conselho Federal, Leandro Serafim, Dr. Leonardo Trench, também, que é presidente do Partido Nacional de Saúde, e todos vocês aqui que compõem esse grupo muito bacana. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Não é fácil estar dia de sábado presente depois de uma semana corrida, e agradecer a vocês pela presença. Então, a Ordem dos Médicos do Brasil, ela se iniciou naquela toda confusão do mais médicos, naquele ano dos mais médicos, na formação do ato médico em si. A gente viu que, a despeito da luta das nossas entidades médicas, a gente carecia de uma representatividade política, né? Então, perdemos, né? O Dr. Gessé esteve à frente desse movimento em Brasília, pode até passar depois o que a classe médica tem lutado, mas isso é unânime. Não temos uma representatividade política hoje e, por conta disso, a saúde ela não é representada. E a gente vem discutindo qual é a saída, né? Não adianta reclamar. Certa feita em 2013, a gente participava do Conselho das Entidades Médicas da Bahia e as pessoas iam reclamando, uma coisa me chamava a atenção. Aí você perguntava, qual é a sua sugestão? Então, na verdade, a gente reclamava muito, tinha pouca sugestão. Então, o objetivo daqui é um bate-papo informal. César vai trazer algumas ideias, alguns modelos estudados, mas o fato é o seguinte: como a gente está, o modelo atual de saúde, seja pública ou privada, ele está fadado a curto prazo a alguma mudança trágica, né? A gente já tem um dado concreto, que foram 750 mil, no ano passado, eu não me lembro, me falha a memória, de pessoas que perderam o plano de saúde. O sistema de saúde pública, não precisa falar para vocês, é redundância dizer que ele não é viável. Ele é um programa eleitoreiro, é um programa socialista, e como ele está, ele também é fadado a uma tragédia anunciada como assim está. Então, o objetivo nosso, dentro disso, de algumas possibilidades, é a gente discutir novas propostas. É difícil, ninguém está... as pessoas mais que reclamam, mas não, dar propostas e lutar, a gente consegue poucas pessoas. Então, vocês todos aqui são pessoas guerreiras, né? Por estar sábado à tarde discutindo um tema que eu digo que é inovador, porque eu conheci a ideia do liberalismo na saúde eu acho que menos de um ano, porque a gente ainda tinha uma visão um pouco deturpada do que é a saúde pública. Então, eu agradeço a presença de vocês. Então, a Ordem dos Médicos é um movimento médico, a gente, com o intuito de política médica e também política de luta, de representatividade nas esferas, né? E a Ana vai apresentar um pouquinho de nosso histórico de luta e, novamente, obrigado a todos pela presença e vamos que vamos. Bem, para mim, meu nome é Ana Rita de Luna Freire Peixoto, a maior parte das pessoas aqui me conhecem, se não quase todas. E para mim é uma honra estar aqui mais uma vez para falar um pouco da Ordem dos Médicos. Eu fiz algumas pequenas modificações porque a chamada era a questão da saúde e liberalismo. Vou falar um pouco da luta da Ordem dos Médicos até então, mas... César,
esse ícone aqui, pode. Alguns vídeos. Sim, pode clicar aí. Bom. Bom. Entrou? Bom. E fiz algumas poucas modificações para poder adequar ao nosso tema. Primeiro diapositivo. Em termos de aspectos políticos e filosóficos, Olavo de Carvalho, independente do sentimento que ele traz para as pessoas na plateia de amor ou de ódio, eu queria que vocês se concentrassem na ideia central. Um público que está contaminado da doutrinação marxista até a medula não tem, por isso mesmo, a menor ideia de que está sendo doutrinado. Todos nós já vivemos algum tipo de exposição às doutrinas marxistas através do gramicismo nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Seguramente, se não a maioria, se não todos, então a maioria, teve um professor de história ou de geografia ou de português com um viés marxista pesado, inculcando na gente um modo de pensar, um modo de raciocinar e um modo de ver a vida. Isso não foi à toa que a forma gramicista de ir ganhando os corações e as mentes na sociedade para moldar uma nova ordem mundial fez com que, na abertura política de 1980, depois das diretas já, o partido que depois assumiu o poder foi o PSDB, que é um socialismo fabiano, cuja tartaruga é bem significativa, porque é um animal que tem grande longevidade e que se move muito lentamente. Então, é bem a ideia da forma de implantação do socialismo fabiano na cabeça dos mais jovens, a fim de moldar uma nova forma social. Segundo. Seguindo essa ideia do socialismo fabiano e do gramicismo, criou-se a ideia de que o médico é predominantemente uma elite branca, como se a elite fosse uma coisa ruim, egoísta, que é consumista, trabalha somente para ganhar dinheiro, sem se preocupar com a dor do outro, muitas vezes chamado de máfia de branco, playboys e playgirls coxinhas, mas todos nós fomos doutrinados de alguma forma num viés marxista. E isso, obviamente, tem consequências da forma como nos encontramos dentro do cenário político atual. Próximo. Conhecendo a nós mesmos, do regime de princípio de Tomás de Aquino, eu tive a felicidade de me deparar recentemente com essa obra, e que é praticamente o príncipe, ao contrário, exatamente uma obra sobre o príncipe, só que não é de Maquiavel, é do Tomás de Aquino. Ele fez essa obra para mostrar as formas de governo, comparando uma após uma, vantagens e desvantagens de cada uma. E aqui trago as formas puras de poder, que é a parte inicial dessa obra. As formas puras de poder pode ser governo de um, de poucos ou de muitos. E, curiosamente, Tomás de Aquino disse que tanto faz a forma de governo, o que traz uma forma de governo ser essencialmente boa é a virtude, é a ligação com Deus, é a ligação com o amor. Próximo. Assim sendo, um governo de um com virtude chama-se monarquia, quando corrompido vira tirania. O governo de poucos com virtude é aristocracia, quando corrompido vira oligarquia. O governo de muitos com virtude é uma democracia, mas sem virtude é uma demagogia. E nesse momento atual nós estamos vivendo uma demagogia, porque a nossa democracia foi corrompida até o extremo. Próximo. Assim sendo, a medicina nasce como profissão desde os tempos imemoriais como uma profissão liberal. O médico era amigo do rei. Mas por quê? Porque detinha um conhecimento vasto, humanístico, científico para a época. É uma das profissões mais antigas, ligadas à corte, origem em conjunto com a filosofia, com a arte curantes, e isso vem mostrar que a arte da cura, ou seja, era ciência e arte,
faz com que o médico moderno, ao se distanciar da arte, da questão da arte, e passar a ser apenas técnico, isso tem impacto, inclusive, na remuneração do médico. Porque ninguém se incomoda em pagar 200 mil reais, 400 mil reais no show de Ivete Sangalo. É arte. Mas todo mundo se incomoda de pagar 500 reais numa consulta médica, porque nós deixamos de ser artistas. Nós desvinculamos da arte. Tendo um papel social e político através dos tempos. Então, a medicina, por si só, por definição, e os médicos, ou nós seremos aristocratas, se tivermos virtude no coração, ou seremos oligarcas, se só tivermos olhando para o nosso próprio umbigo. Entenderam? Não é nada de errado, é da nossa própria essência da medicina sermos ou aristocratas, se nós tivermos a visão de estarmos a serviço do bem público, do bem comum, ou se nós formos oligarcas, querer ganhar dinheiro, materiais médicos, propinas em cirurgias mal indicadas ou em excesso de indicação e assim por aí vai. Seguinte, bom, como o Leandro falou, começa em 2013 através da deflagração dos mais médicos e as redes sociais vieram salvar esse país. Onde nós começamos, através das redes, nos movimentar, nos conhecer. Eu não conhecia Leandro, não conhecia Mônica, não conhecia nenhum de vocês. Bom, seguinte. Então, na deflagração, começou um movimento em todo o país dos médicos de se indignar, porque nós estávamos sofrendo com uma coletividade sendo taxado de oligarcas. Todo médico, naquele momento, foi tarjado, oligarca, coxinha, playboy, pela imprensa esquerdista, pelo governo. Próximo. E sofremos uma perseguição incrível da mídia. Criou-se a ideia do médico bandido, a doula guardiã, e a doula, que não é médica, é guardiã da mãe que está maternando. E um obrigado a doutores para os médicos cubanos que vieram sequer sem comprovação de diploma, naquela época. Próximo. Então, tivemos uma primeira reunião em Goiânia, eu não fazia parte, e já o Leandro Serafim, através das redes sociais, encontrou com esses colegas em Goiânia, se deslocou, recursos próprios, para tentar pensar num movimento político que dali se iniciaria, a fim de defender não somente a classe, mas também a boa medicina, a boa prática. Próximo. Depois tivemos uma primeira reunião em Salvador, um petit comitê. Próximo. E fizemos o primeiro Fórum Nacional da OMB, que aqui foi referido, no dia 30 e 31 de janeiro de 2015. Tem um pouco mais de um ano, realmente. Eu já achava que tinha 2. Próximo. Então, nesse primeiro fórum foi um sucesso. Nós trouxemos Eliana Calmon para falar também sobre a questão da justiça, o deputado Mandetta, que é médico, dos democratas, e foi um movimento muito bom, onde foram aprofundados vários conceitos sobre modelos de saúde público. Naquele momento a gente estava pensando também muito em saúde pública de como a gente poderia, dali para frente, caminhar frente ao governo. Próximo. Depois que fizemos o primeiro Fórum Nacional da OMB, isso foi referenciado no Jornal do CREMEB. Próximo. Geramos o primeiro jornal sobre política médica, Ordem dos Médicos. Contratamos um coaching para poder definir a nossa visão, planejamento estratégico enquanto ordem e as interfaces com as entidades, porque o Conselho Federal faz parte das sociedades, a FENAM dos sindicatos, a ABM ligada às sociedades, e faltava justamente um vácuo que era o movimento político. Então, a Ordem dos Médicos não veio com proposta para substituir nenhuma das entidades existentes, mas apenas para fazer uma interface com todas, no sentido de fortalecer, ouvir a classe médica e reverberar isso no mundo político. Próximo. Daí, nós nos aproximamos com as entidades médicas. Temos aqui a ABM.
Apoiamos as oposições de 2014, aqui na figura de Geraldo Rocha, na figura do então candidato a governador Paulo Souto. Fizemos programas políticos naquela época para apoiar a oposição ao PT. Nós não somos braços, vale acrescentar que nós não somos braços de nenhum partido político em especial, apenas naquele momento, o partido que na Bahia se apresentava como oposição ao PT, nós apoiamos. Próximo. E seguimos pensando no bem comum, num viés que, sem saber ainda, aristocrático. Movimentos de ruas ao adesivaço, esses adesivos foram criados pela gente e foi de extraordinária aceitação, naquela época, inclusive pelas camadas mais pobres da população. Segunda reunião aberta, planejamento das manifestações pelo impeachment, a segunda camisa. Confecção da primeira camisa de Fora Dilma, com o deputado Mandetta, César Leite. Movimento de rua na Barra. Segue. Primeira manifestação na Barra, que foi um sucesso total. Segunda manifestação, continuamos. No Congresso do PT, fomos para fazer um embate frente a frente com o inimigo, quase saímos linchados de lá. Próximo. Movimento do SAS-TSU na questão das contas de Dilma, das pedaladas fiscais. Próximo. E também em Brasília, colegas nossos representando a MB, lutando pelo piso FENAM. Segue. Apoio à valorização da residência médica, também foi um outro movimento que implementamos. Próximo. Seguindo a residência médica, a terceira manifestação da Barra, eu quero chamar a atenção para esse bandeirão que foi feito por Dr. César Leite, eu ajudei apenas a comprar o pano, e que isso gerou um impacto de imagem muito interessante que correu o Brasil todo. Próximo. Na Bandilma, trouxemos o boneco da Bandilma para a Barra. Próximo. Aí mais um pouco da Bandilma. Fizemos um movimento de dou sangue pela saúde, no sentido de criar na população uma ideia de que o médico não é aquele oligarca coxinha que só se preocupa com o próprio umbigo. Próximo. E aí foi o nosso movimento de doação de sangue. Próximo. Também estamos nos envolvendo com os jovens, estudantes de medicina, no sentido de criar uma outra filosofia de trabalho. Próximo. 18 de outubro, também, em Brasília. A doutora Isabela Serafim, também lá em Brasília, com a doutora Clarice. Buzinaço foi criado em Fora Dilma com essas faixas, foi extremamente interessante, eu participei, e que as pessoas buzinavam enlouquecidamente, de forma mais recente. Próximo. Acampamento em Brasília, pessoas da OMB foram dar apoio naquele famoso acampamento, em frente ao gramado, mas vieram as retaliações. A nossa colega Mônica foi instada a ser retirada do seu local de trabalho mediante demissão, porque simplesmente começou a denunciar a forma precária das maternidades públicas na Bahia. E através de um recado do nosso então secretário, isso não pode ser provado, ela foi demitida e depois, através de um movimento nosso, foi readmitida. Mas faz parte do caminho. Segue. Depois o César idealizou a carreata pró-impeachment no dia 17 de fevereiro. Segue. E fizemos também panfletagem para poder divulgar os motivos do impeachment. Mais recentemente, no dia 13 de março. Próximo. Fizemos um flash mob no Salvador Shopping e esse modelo de protesto tem sido replicado nos shoppings do Brasil todo, desde então. Próximo. Caminhos e perspectivas da Ordem dos Médicos. Divulgação entre os colegas e graduados, participação colaborativa com as entidades, formação e consciência política na classe, politização dos estudantes, formação da bancada política nas diversas esferas do poder, formalização e financiamento, que são os dois calcanhares de Aquiles nossos. Próximo.
E é um convite para a classe. A gente precisa continuar acreditando que vale a pena ser honesto, que vale a pena estudar, que vale a pena trabalhar, que é preciso construir a vida, o futuro, o caráter, a família, as amizades e os amores. Mas